Aqui é o Ermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Plano de ação para você viciar em bater metas. Desafiador, hein? Fica comigo que eu tenho certeza que você vai descobrir metodologias para você conseguir realmente elaborar um plano de ação e colocar em prática para que de fato você consiga atingir os seus objetivos, bater as suas metas e depois que você descobre o caminho das pedras, você fica viciado em bater metas. Então é isso. E tem lógica, tem método, tem estratégia, ferramentas, indicadores. Então fica comigo que você vai ver que realmente a gente tem como elaborar planos de ação, objetivos estratégicos e que realmente geram os resultados que a gente busca. Bom, os recadinhos iniciais de sempre, né? Se você está vendo a gente pelo YouTube, para agora, dá o like, verifica se você é inscrito, faz isso agora para você não esquecer. Muita gente assiste e acaba esquecendo. E se você gosta de ouvir, nas principais plataformas de podcast você vai conseguir encontrar a gente. Procura lá, Falando de Loja, que você vai encontrar o Papo com Lojista. Beleza? Spotify, Deezer, Apple, Google, enfim, todas as principais plataformas de podcast você encontra a gente. Então é isso, então vamos ao papo de hoje. Eu disse o seguinte, como elaborar um plano de ação para que você de fato consiga atingir os seus objetivos? E isso acaba sendo viciante e tem explicação neurológica, neurocientífica sobre essa questão de realmente você acabar viciando em bater metas. E por que eu digo isso? Porque nosso cérebro é assim. A gente busca sempre recompensas. O cérebro, a nossa evolução, a nossa estrutura foi desenvolvida dessa maneira. Então, você perceba que a gente está sempre buscando recompensas. Então, quando você começa a descobrir o mecanismo de bater meta, a satisfação, a plenitude, o prazer, esse sentimento de recompensa faz com que você queira mais. Não é? E isso é bastante óbvio em qualquer área da vida da gente. É só a gente parar para pensar. Aquilo que você fracassa, aquilo que não dá certo, aquilo que você é criticado, aquilo que você se sente mal por não conseguir atingir, por se sentir inútil, incompetente ou não habilitado para desempenhar aquela atividade, a gente não tem vontade de fazer. Não é? A gente desenvolve até uma certa repulsa. E o contrário também acaba acontecendo. Um jogo que você se propõe ali a se divertir, a jogar e consegue bater recorde, consegue finalizar aquele jogo, consegue fazer muitos pontos. Nossa, toda hora você quer jogar. Porque é simples, porque a cada vitória o seu cérebro é inundado com dopaminas, né? São recompensas que vêm e te dão aquela sensação de gozo, de prazer, de plenitude, de satisfação e isso te faz muito bem, não é? Isso é do ser humano, todos nós somos assim. E isso faz com que a gente procure mais executar aquelas atividades porque elas são prazerosas. O que isso tem a ver com bater meta, com empresa, com gestão de loja? Tem tudo a ver. Não é? Porque eu vejo o seguinte, a gente pode aprofundar assim e passar horas. Aliás, se você está vendo agora nessa semana de outubro, eu tenho um recadinho rápido para você. Dias 25 e 26 de outubro agora, eu vou estar em Limeira, São Paulo, realizando o meu PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja, que é exatamente isso. São 2 dias full time, são 16 horas, 8 horas por dia, período integral. A gente se reúne com poucos lojistas e trabalho mesmo como elaborar um plano de ação, trabalhando basicamente nas 3 vertentes fundamentais na gestão de loja: vendas, compras e financeiro. A gente sabe que essas 3 áreas são extremamente interligadas e uma impacta na outra diretamente, que criam ou círculos vitoriosos, não é? Círculos empoderados ou círculos viciosos, danosos para a empresa. O que isso quer dizer na prática? Veja bem, você sabe que venda depende fundamentalmente da qualidade do seu estoque. Se você não tiver com estoque legal, você não vai conseguir fechar boas vendas, vai ter dificuldades em alavancar suas vendas. Concorda comigo? Isso é natural, a gente sabe que as compras impactam diretamente nas vendas. E aí é que vem o detalhe. Se o seu estoque está errado, você vai ter problema nas vendas. Com problemas nas vendas, isso vai impactar diretamente onde? No seu financeiro. Você vai ter problema de caixa. Por quê? Porque as vendas estão ruins, as despesas estão aí se apresentando todo mês, isso começa a te estrangular, te apertar e você tem dificuldades, começa a entrar em dificuldades financeiras. Onde que vai impactar? Nas suas compras. Se você está com dificuldades financeiras, se você está com problema de caixa, é óbvio que você vai ter dificuldade para comprar.
o impacto vai ser na venda. Se você não compra bem, não tem condições de ter bom estoque, evidentemente que você vai ter como consequência as suas vendas afetadas. Percebe o que eu estou dizendo? Então realmente isso é muito perigoso e você entra num círculo pernicioso que eu chamo de rota suicida, porque aí começam as loucuras. As promoções malucas para poder conseguir puxar dinheiro para o caixa, puxar as vendas. Isso mal acostuma a equipe, mal acostuma seus clientes, isso derruba a sua margem de lucro e compromete assim de maneira perigosíssima a sua operação, a sua loja, a sobrevivência da sua empresa. É impressionante. Ok, e como escapar disso? Aí é que está o pulo do gato, aí é que está o segredo. Um bom plano de ação, não é? Ok, um bom plano de ação. O que significa isso na prática? Um plano de ação, ele vem como consequência de um bom diagnóstico. Então, tudo começa com um bom diagnóstico. Você precisa mapear. Por que eu estou falando isso? Muitos lojistas me procuram. Hermelino, eu preciso vender mais, vem dar um treinamento de vendas para a minha equipe e tal. Como se só isso bastasse. Percebe o que eu estou dizendo? Não é assim, aí eu olho, ok, mas qual o seu problema? Meu problema é que minhas vendas estão muito baixas, o movimento está muito fraco. E eu faço, a primeira pergunta é que eu já não tenho resposta, que é, como é que está a sua taxa de conversão? Como assim minha taxa de conversão? Quantos clientes estão entrando na sua loja? Quantos estão saindo sem comprar? Por que estão saindo sem comprar? Qual o motivo de perda de venda? Qual é o desnível entre o primeiro e o último vendedor da sua loja? Qual a diferença, a distância? Não é? A gente sabe que nem todos são iguais. Não é? Nunca você vai ter uma equipe de vendas numa loja onde todos vão chegar no final do mês exatamente com a mesma quantidade de vendas. Ok, a gente sabe que alguém vai estar em primeiro e alguém vai estar em último. O problema é a distância. É comum a gente ver numa loja um vendedor com o dobro, o triplo da venda, o que está em primeiro do que está em último. Não faz sentido, com o mesmo produto, com o mesmo plano de pagamento, com as mesmas condições de vendas, não é? E você vê isso acontecendo. Tem algum problema ali, concorda comigo? Então, será que o teu problema é um movimento que está fraco? Com absoluta certeza, um percentual altíssimo interno, é da porta para dentro. Isso é ruim? Não! Isso empodera o lojista, porque a partir do momento que o problema não é o clima, o problema não é o mercado, o problema não é a taxa de câmbio do dólar, ou seja, o problema está da porta para dentro, então está sob o controle do lojista, porque se for o clima, se for o câmbio, se for o mercado, se for a exportação, a importação, ou seja lá o que for, isso não está sob o controle do lojista. Isso extrapola a sua capacidade de intervir, de ir lá, de resolver o problema. Concorda comigo? Agora, quando está da porta para dentro, aí você tem o que fazer. Então, é importante isso, começar mapeando em todas as áreas. Bom, meu problema é venda. Por quê? Porque isso já vai definir. Se você está com uma taxa de conversão baixa, você está perdendo venda. Se você descobre por que perde venda, acabou o seu problema. Né? Agora é começar a trabalhar na solução. Bom, eu já sei qual é o meu problema, onde é que está a dor. Agora é trabalhar no remédio, na solução específica para essa dor. Então você começa a analisar a equipe, a distorção da equipe, não é? Porque você tem uma linha média, o valor médio da loja, em todos os indicadores, não só de faturamento, mas PA, valor médio do item vendido, ticket médio. Então você começa a olhar vendas por departamento e você começa a tirar e analisar os indicadores médios da loja. E aí você vê as distâncias, as distorções daqueles que estão abaixo da média e começa a elaborar um plano de ação. É capacitação de técnicas de vendas, é treinamento de produtos, os vendedores não conhecem, estão com dificuldade em apresentar, não sabem trabalhar os planos de pagamento da loja para que consigam alavancar. Não adianta fazer reunião e falar tem que vender mais, tem que melhorar o PA, tem que melhorar o ticket médio, olha, tem que vender isso, tem que vender aquilo. Os vendedores, eles falam para você, mas eu faço, eu ofereço, eu tento. Não é assim. É ensinar com técnicas de vendas, como é que aborda, como é que abre a venda, não é verdade? Como é que faz uma boa sondagem de qualidade para identificar quais os produtos, como fazer uma demonstração encantadora, fazer o olhinho do cliente brilhar. Eu digo, quando a apresentação é encantadora, o vendedor não precisa nem fechar a venda, o cliente fecha, ele diz, eu vou levar. Não precisa nem entrar com uma estratégia de fechamento, o próprio cliente fecha a venda. É incrível isso, porque soube descobrir exatamente qual era o produto que ia da mente, que ia encaixar com as necessidades, com os desejos do cliente e soube evidenciar os detalhes do produto, que iam dar realmente assim, levar a essa condição de fechamento, realmente instigar o cliente
a desejar o produto, a querer o produto, a tal ponto que eu digo que quando você faz isso com excelência, quando o seu vendedor, a sua vendedora faz isso com excelência, não é? O cliente olha para o produto assim, ele não consegue mais ir embora e deixar aquele produto, ele diz, não, é meu, eu tenho que levar, percebe? Aí é só uma questão de negociação para saber se aquilo cabe no bolso dele ou não e como é que ele vai fazer para pagar. Percebe o que eu estou dizendo? E isso é capacitação. Então você vai descobrindo esses espaços de melhoria nas vendas, você vai descobrindo com relação a todos os indicadores, a capacitação de produto, a gente sabe que se o vendedor tiver muito treinado em técnicas de vendas, mas não conhece produto, vai ter uma enorme dificuldade. Você pergunta para um vendedor por que um item é mais caro do que o outro, ele não sabe explicar, ele vai dizer a marca, o modelo, não é? E a coleção ou qualquer coisa dessa natureza, que em síntese está dizendo, eu não sei. Ele não sabe pegar ali e dar uma aula, explicar o detalhe e justifica, apresenta para o cliente as razões de compra, os motivos pelos quais esse produto é mais desejado que esse aqui tem mais isso, mais aquilo, então por conta disso, esse aqui tem um valor mais significativo, esse aqui por outro lado é assim, qual é a sua... como eu costumo dizer, o copo descartável é pior do que o copo de cristal? Não, depende da situação. Não é? Se for para usar num ambiente público para atender um bebedouro, nada melhor do que um copo descartável, não é? O copo de cristal vai ser extremamente inadequado. Percebe o que eu estou dizendo? Então, todos os produtos têm as suas qualidades, as suas aplicações e os seus benefícios, as suas vantagens. Compete uma boa sondagem, um bom vendedor entendendo as necessidades e os desejos do cliente e sabendo identificar qual é o produto disponível na loja que vai ao encontro desses desejos, dessas necessidades e sabendo apresentar os complementos, não é? As técnicas de venda e por aí afora. Não é? Então você vê que só nesse detalhe, você já começa a construir, se você entender quais são as ferramentas que você vai aplicar para monitorar, fazer um diagnóstico. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você já descobriu onde é que está doendo e o que está causando a dor. Aí você vai montar um plano de ação, exatamente, a gente sabe que quando a gente fala de vendas, basicamente você está falando de 3 pilares, tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Por quê? Se você controla e vê, não, a minha taxa de conversão está ótima, está excelente, minha equipe está convertendo muito bem, o cliente entra, a maioria dos clientes que entram na minha loja, eu tenho conseguido fechar vendas. Então, onde é que está o problema? Puxa vida, realmente está no tráfego que está baixo. Então, eu não posso apertar a equipe, é um problema de marketing, eu preciso trabalhar o meu marketing, a minha comunicação, Instagram, mídias sociais, CRM, enfim, existe uma infinidade de estratégias que você pode trabalhar para alavancar tráfego, ou seja, trazer mais clientes para a minha loja. A sua loja depende de passantes na porta, de trânsito na porta da loja, então vitrine, atração de porta de loja, uma série de iluminação, uma série de outros fundamentos impactam fortemente na atração para colocar cliente para dentro da loja. Então, você descobre onde é que está o problema e vai implementar um plano de ação para que você contorne esse problema e busque a solução. E assim você vai alavancando. Da mesma maneira, quando você analisa o seu financeiro, quais são os fundamentos para você ter um DRE realmente bem equilibrado, sabendo exatamente quando você mexe num indicador, quais os impactos que você vai ter no resultado final, na margem de contribuição, na margem bruta, na margem líquida, despesas fixas, variáveis, entendendo essa estrutura de uma maneira muito simplificada que você olha e vai perceber assim, se eu mexer aqui, eu vou conseguir alavancar esses resultados, eu vou ter esse gasto aqui, mas vai me gerar esse resultado aqui que melhora bastante, eu consigo alavancar meu faturamento. E assim você vai entendendo como é que você faz para ter um excelente plano de ação a partir de um bom diagnóstico. Então, o segredo é este: diagnóstico, plano de ação e execução. Então, esse são os 3 pilares, né? Até para você estabelecer as suas metas. Às vezes, eu vejo muita gente por aí falando, não, você tem que ter metas, um plano de ação e execução. E eu digo, não, antes da meta você tem que ter um diagnóstico. A partir do diagnóstico é que você vai encontrar onde é que estão os problemas, efetivamente analisar quais são as soluções mais adequadas para contornar esse problema e a partir disso, desses indicadores, aí você tem uma meta para buscar. E a partir dessa meta, quais são as estratégias e ferramentas que você vai colocar em prática para buscar e atingir essa meta. Percebe? Então, é dessa maneira que eu digo, e você acaba se viciando em bater meta. É incrível isso. Não é? Por que vicia? Porque você faz da maneira correta, você faz o diagnóstico preciso, identifica os pontos de melhoria, onde é que está errado, por que está errado, o que está causando os erros, quais são as métricas, os
os indicadores e as ações de correção que você vai implementar e direciona seu time na busca da correção, na busca dessas metas que você estabelece e as coisas acontecem. E é bom demais. Então, e a gente sabe que, como eu disse no começo, é tudo interligado. Quando você fala de venda, você também tem que fazer o seu planejamento de estoque, definir a categorização correta, a departamentalização, as coberturas, as faixas de preço. É impressionante isso, o que dá lucro numa loja. A gente sabe que é giro, não é markup. Muito lojista acha que markup é o segredo. Não é. Não é? Eu sempre estou insistindo nesse ponto. Se você compra uma mercadoria por R$10 e marca 100 para vender, vezes 10, multipliquei por 10 aqui. Pois é, mas se você não vendeu, quanto é que você ganhou? Você não ganhou nada. Você ganhou problema. O produto tem que pagar, você tem que estocar esse produto, correndo o risco de envelhecer, dele estragar, dele defasar no tempo, enfim. Não é verdade? Então, não é markup que dá lucro. Mercadoria, quando entra, é problema para resolver, é conta para pagar, não é? É armazenagem que você tem que fazer e, enfim, uma série de cuidados que você tem que ter e correndo o risco dessa mercadoria envelhecer dentro da loja. E envelhecer não é só no sentido de deterioração, não. É envelhecer em termos de modelo. A gente sabe que, especialmente quem trabalha com moda, com tecnologia, é muito rápido. Saem os outros modelos, esse aqui ninguém mais quer, e aí o que eu faço? Eu não consigo vender porque é um modelo defasado. Percebe? Não é? Então são os riscos que você corre também, além do capital que está imobilizado e não está rentabilizando. Não é? Então a gente sabe que um bom planejamento de compras, a partir de uma categorização adequada do meu estoque, então isso vai fazer com que eu defina corretamente qual é o mix de produto mais adequado para a minha loja, as coberturas, ou seja, quanto eu tenho que ter de cada item desse dentro da minha loja em termos de estoque para proporcionar, não é? Boas vendas, porque eu preciso ter amplitude e profundidade. O que é amplitude? É a quantidade de categorias que eu defino. Então, eu tenho na minha loja 4, 5 departamentos, dentro de cada departamento eu tenho um conjunto de categorias. Não é? O que é categoria? É aquilo que define o produto. Calça, saia, short, blusa, camiseta e etc. Então, são as categorias. E aí, a amplitude é quantas categorias eu vou ter. Eu tenho que dimensionar adequadamente. Categoria demais vai inchar, no estoque cresce, mobiliza muito capital, o giro fica lento, não é? Se o giro fica lento, o que significa isso na prática? Significa, em termos mercadológicos, que a mercadoria vai envelhecer dentro da loja, porque ela demora para rodar. E aí você começa a ter seríssimos problemas. A gente sabe que estoque velho dentro da loja vai ter como consequência alguns fatores. Primeiro, o cliente vem na loja, ele dá uma volta, ele conhece o seu estoque, já vi isso, já comprei, isso aqui eu não gosto, etc e tal, o que você tem de novidade? Não vê novidade, porque a loja não está comprando muito pouco, porque está com estoque muito alto, e isso vai impactar nas suas vendas. Você vai pegar o seu cliente e vai jogar para o seu concorrente. Por quê? Porque o cliente vem na loja, não tem novidade, ele vai buscar em outros lugares. É natural que aconteça isso. Concorda comigo? Olha o risco que você está correndo porque está errando nas suas compras, porque o giro está lento. E às vezes, por que o giro está lento? Porque a tua amplitude está muito grande. Você ampliou demais a quantidade de categorias, isso fez com que o seu estoque inchasse e o giro ficasse lento. Então, são indicadores como é importante que você entenda isso, não é, para você dimensionar isso na amplitude, não é, nessa quantidade de categorias. E em cada categoria tem o que a gente chama de profundidade. O que é profundidade? É a variedade dentro da categoria. A gente sabe que dentro de uma categoria de produto você tem marcas, modelos, grades de cores, de tamanho. E isso vai se multiplicando, não é? Quando você vê, você tá com um estoque estratosférico, não é? E isso, como eu já disse, vai impactar muito fortemente. Primeiro, a gente sabe que estoque é 80% do capital de uma loja. Em torno de 80%, isso varia de 70%, 80%, 75%, depende da loja. Mas, grosso modo, é mais ou menos isso. O resto são equipamentos, instalações, ponto comercial, mas o estoque é o mais representativo. Então, é a parte mais pesada do capital dentro da loja. Se essa parte fica comprometida, imagina o retorno que você vai ter desse capital investido no seu negócio. Percebe o que eu estou dizendo? Então, entender disso é muito importante. Por isso que eu insisto, se você ainda não conhece o meu PAGL, não é? É estratégico você conhecer essa operação toda, o meu programa avançado de gestão de lojas. Gestão de lojas é isso, é você entender isso tudo aliado com a terceira área, que é o financeiro. A gente sabe que o lojista, quando está apertado, prioriza muito venda à vista e é extremamente danoso quando você prioriza venda à vista.
por vários motivos. Vou listar alguns aqui mais impactantes e fundamentais. Primeiro, se você vende à vista, quem compra à vista compra pouco. O ticket médio da venda à vista é baixo. Segundo, para você vender à vista, você tem que ter preço. Preço. O cliente que vai comprar à vista, ele quer desconto, ele quer preço, ele compara preço. Então, e cliente que você ganha por preço, você perde por preço. Porque o dia que o seu concorrente está mais barato, o cliente só está valorizando o preço, ele vai dar preferência para o seu concorrente e não compra de você. Ou seja, você tem mais dificuldade para fidelizar os seus clientes quando você está competindo somente por preço. Terceiro, você mal acostuma a sua equipe, porque para vender o produto mais barato na loja, o mais produto do mercado, o mais barato do mercado, eu não preciso ter grande esforço, eu não preciso ser muito bom. Concorda comigo? Então, você vai mal acostumando o cliente, mal acostumando a equipe de vendas, reduz as suas margens de lucro, derruba o seu faturamento e, por último, tão impactante quanto as suas despesas fixas sobem. É impressionante, né? Muita gente não entende isso. Tem muita dificuldade para entender, mas simples de fazer se você estrutura um DRE e quando você vê que quando você reduz o faturamento, a despesa fixa. Um exemplo clássico que eu dou é o aluguel. Eu estou vendendo 100 mil, meu aluguel é 10. Ok, então quanto é meu aluguel? É 10%. E se minha venda cai para 80%? Bom, aí o meu aluguel continua 10 mil, só que agora ele não é mais 10%, não é? Porque era 100 mil, agora o meu faturamento caiu para 80 mil. Então, quanto que é 10 mil de 80 mil? Percebe? É muito mais do que 10%. 10% de 80 mil é 8, meu aluguel é 10, tem 2 mil a mais aí, não é? Ele vai para 13%, 12,5% para ser mais exato, não é? Que sobe o meu aluguel. Então percebe? Por que subiu o meu aluguel, sendo que o valor dele é o mesmo? Subiu porque se o meu faturamento caiu, as despesas fixas são mais representativas. Por que o faturamento caiu? Porque o movimento foi mais fraco? Não necessariamente. Às vezes é o ticket médio que caiu. Por quê? Porque eu estou focalizando muito venda à vista. O ticket médio da venda à vista é baixo. Então fica... esse é o caminho das pedras, um dos caminhos, não é? Que se o lojista entender, ele consegue contornar, resolver esse problema e implementar um plano de ação que vai alavancar o seu faturamento e deixar os resultados necessários que a loja precisa ter para que ela tenha qualidade na sua gestão e capacidade de competir com excelência, remunerar bem a sua equipe. A gente sabe que quem converte os resultados de todo o plano de ação é o time, é a equipe. Você não vai conseguir bater metas com gente mal capacitada, desmotivada, ganhando pouco, não é? Em conflito, enfim. Então, a gente precisa ter esse conjunto alinhado na busca da excelência e é dessa maneira que você consegue. Então, pode ter certeza que esse é o caminho das pedras. Quer resolver isso? Então não perca, é a última chance agora, dias 25 e 26, em Limeira. Eu vou estar realizando a última edição presencial de 2022 do meu PAGL. Então corra, são pouquíssimas vagas, realmente é um investimento que você faz que transforma a sua loja. Isso eu garanto para você, além do bônus que você ganha. Você ganha minha plataforma Exclusive Premium, com todos os meus cursos, com acesso vitalício. Mais do que isso, só se eu for aí na sua loja vender para você. Concorda comigo? Então é isso. Veja mais informações, eu vou deixar aqui na descrição. Corra, veja se ainda tem vaga disponível. Eu encontro você lá. Beleza? Então é isso. Sucesso, um grande abraço.